Bora lá, minha gente, jogo rápido, fazer uma pequena discussão aqui sobre niilismo, um conceito que vai ser essencial para a minha prova. Professor, o que é niilismo? Niilismo vem do latim, que quer dizer nada. Ora, niilismo não é uma teoria, tá? O niilismo, ele é um processo histórico que se realiza na modernidade. Tanto que nós poderíamos dizer tranquilamente, a nossa época atual é uma época niilista. A nossa época atual é uma época qual os valores supremos e superiores da pré-modernidade, eles pereceram, eles morreram, eles foram abandonados e restou o nada. Para entender isso, a gente precisa voltar para a filosofia clássica, que faz referência à filosofia antiga, porque entender a metafísica contribui enormemente para entender o niilismo. Se a gente entende metafísica, a gente entende o niilismo, e se a gente entende o niilismo, a gente entende metafísica. Sempre que vocês encontrarem numa prova o nome de Platão e de Aristóteles, saibam de uma coisa: está fazendo referência à filosofia clássica e estamos fazendo referência a filósofos que praticamente desenvolveram a metafísica clássica. E qual é o assunto principal de Platão e de Aristóteles? Em miúdos, Platão e Aristóteles, eles estão dizendo basicamente a mesma coisa sob formas diferentes. Eles estão querendo dizer o seguinte: este mundo físico-material, este mundo a qual eu consigo ver e perceber, é um mundo passageiro, é um mundo de aparências, é um mundo efêmero. Não é o verdadeiro mundo. Aquilo que realmente existe é aquilo a qual este mundo daqui está fazendo referência. Existe, portanto, segundo Platão e Aristóteles, um mundo superior, um mundo transcendente, um mundo que é real, existe, mas é transcendente, imaterial, incorpóreo e suprassensível. É um mundo, portanto, a qual eu não posso nem sentir e nem tocar, mas que é real. Este universo, este mundo do suprassensível, do imaterial, é o assunto principal da filosofia platônica e da filosofia aristotélica, de forma simplificada e resumida. É por isso que alguns autores vão basicamente dizer o seguinte: Platão é o fundador da teologia ocidental. Como assim, professor? Platão é o fundador da teologia ocidental? É porque tanto Platão como Aristóteles, eles vão trazer argumentos para provar a existência de Deus. E isso é uma verdadeira revolução na história da filosofia, gente. Pois, até aquele momento, a totalidade dos gregos eram pagãos e acreditavam basicamente que os deuses do seu panteão nada mais eram do que como pessoas como eu e você, ou seja, eram pessoas que tinham vontades, desejos carnais, eram deuses que faziam filhos, eram deuses que saíam para comer, beber, caçar. Zeus, Poseidon, eram como se fossem pessoas divinas. Mas Platão e Aristóteles são os primeiros filósofos a trazerem uma concepção de Deus como ente pessoal e transcendente, imaterial, ou seja, como algo a qual eu não posso tocar. Essa concepção, ela foi revolucionária na história da filosofia, pois ela é a base da própria tradição cristã posterior. Lembra que eu falei agora há pouco, minha gente, que Platão é considerado por alguns autores como o fundador da teologia ocidental? É fácil de entender isso agora. Tanto Platão como Aristóteles e a própria metafísica como um todo possuem uma natureza espiritual e possuem uma natureza religiosa. Em outras palavras, isso significa que Platão e Aristóteles são os filósofos base para nós entendermos o desenvolvimento da filosofia cristã posterior. O cristianismo católico e o cristianismo protestante
bebem da fonte de Platão e de Aristóteles, porque praticamente eles estão dizendo a mesma coisa com outras palavras. O mundo da metafísica é o mundo que diz que Deus existe, que diz que o paraíso existe, que diz que a eternidade existe. É este mundo a qual a nossa modernidade vai entrar em conflito. Os filósofos da Idade Moderna, e principalmente os filósofos da Idade Contemporânea, eles vão bater no peito e dizer: nós não acreditamos em nada disso. Nós somos descrentes. Nós, portanto, somos materialistas ontológicos. E é bom que vocês anotem esse conceito e essa expressão. O materialismo ontológico, ele é o paradigma filosófico que diz basicamente o seguinte: a realidade inteira, ela é exclusivamente física. Não há, portanto, a metafísica. Não há, portanto, o transcendente. Não há, portanto, o imaterial, o incorpóreo e o suprassensível. O materialismo ontológico, ele é a base do pensamento moderno. E, portanto, ele é o fundamento do niilismo. Professor, isso quer dizer que, de um lado, nós temos, portanto, o pensamento metafísico e, do outro lado, nós temos, portanto, o niilismo? Exatamente. O niilismo é esse processo histórico da secularização, do desencantamento de mundo. Ele é o processo histórico da própria descrença. Isso significa dizer que os filósofos da modernidade, os filósofos da idade contemporânea, eles todos não acreditam mais em Deus, professor? Não. Isso quer dizer que uma boa parte dos filósofos mais famosos não acreditam mais em Deus. Eles são descrentes, eles não acreditam na eternidade, eles não acreditam no paraíso, eles não acreditam na imortalidade da alma e, consequentemente, eles não acreditam também em Deus. Portanto, eles anulam, eles destroem todos aqueles valores iniciados nas discussões por Platão e Aristóteles. Eles não acreditam de forma definitiva na metafísica. É por isso que no texto que eu passei para vocês, que é um texto muito bom, eu recomendo que vocês leiam depois. No texto que eu passei para vocês, a interpretação que é feita sobre a filosofia de Nietzsche, até porque, se você for pesquisar no dicionário de filosofia, niilismo tem muitos significados, mas o significado que eu estou dando para vocês é um significado que ficou bem mais conhecido graças ao filósofo alemão do século XIX, Friedrich Nietzsche. Niilismo para Nietzsche é exatamente isso. O niilismo é esse processo histórico a qual os supremos valores da pré-modernidade, que era essencialmente uma pré-modernidade cristã, religiosa e espiritual, aqueles valores metafísicos, eles morrem. É por isso que Nietzsche ele condensou os verdadeiros significados de niilismo a partir da seguinte expressão: é a morte de Deus. A morte de Deus é a morte da metafísica. E a morte da metafísica é a morte das discussões iniciadas por Platão e por Aristóteles. Portanto, a nossa sociedade atual é uma sociedade niilista. É uma sociedade que não acredita na metafísica e, ao anulá-la, isto é, ao anular a metafísica, está anulando principalmente o discurso de natureza espiritual e o discurso de natureza religiosa. Eu acredito que, a partir de todas essas considerações que eu acabei de dar, fique mais fácil de entender o significado tanto da metafísica como o significado do niilismo. O niilismo é uma antítese, é uma oposição a uma visão religiosa e espiritual de mundo. O niilismo é a essência da nossa modernidade. O niilismo representa o avanço do processo de secularização e do desencantamento de mundo. O niilismo é este nada que foi deixado após a destruição da metafísica, após a morte de Deus. O niilismo, portanto, encarna
este materialismo ontológico, ou seja, essa crença de que Deus não existe, a eternidade não existe, só existe o aqui e o agora, só existem as coisas físicas, e depois que você morre, acabou tudo. Agora, pensar se o processo do niilismo foi algo bom ou ruim é algo que eu deixo para vocês. Eu apenas estou trazendo a definição dos conceitos. Mas esse é um tema legal para discutir em um outro momento. Pessoal, eu agradeço. Eu espero que vocês tenham gostado dessas observações, dessas análises. Vamos parar por aqui. Eu acredito que todas essas informações que eu passei são fundamentais para a minha prova e para as outras provas também. E é isso, minha gente. Obrigado. Aproveitem o feriado e até a próxima.